Imagine acordar amanhã com um problema que não te deixa em paz. Uma injustiça, uma provocação, uma perda, uma traição, uma decisão difícil. Agora imagine parar por um instante e perguntar: o que Marco Aurélio faria no meu lugar? Não para copiar ações, mas para adotar postura. Marco Aurélio governou em meio a guerras, peste, traições e pressão constante. Mesmo assim, escreveu: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. O mundo de hoje não é menos caótico. Ele apenas grita mais alto. Neste vídeo, vamos colocar o estoicismo à prova, não na teoria, mas na vida real. Se você enfrenta conflitos emocionais, pessoas difíceis, ansiedade, decisões que pesam, então fique até o fim. Porque talvez a resposta que você procura não esteja fora, mas na forma certa de pensar. Quando alguém te provoca, o que está realmente acontecendo não é um ataque pessoal. É um teste de domínio. O cérebro humano interpreta desrespeito como ameaça ao status, ameaça à identidade, risco de exclusão social. Essa leitura ativa automaticamente. Amígdala, resposta de luta ou fuga, impulsividade verbal. Em termos simples, o corpo reage antes da mente pensar. Por isso, quando alguém te provoca, a voz sobe, o coração acelera, a mente quer vencer, provar, atacar. Mas aqui está o ponto crucial. Quem reage primeiro, perde poder. Marco Aurélio viveu cercado por generais traidores, políticos oportunistas, críticas constantes, ameaças reais. Mesmo assim, ele escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual. Isso não é passividade, é supremacia emocional. Ele entendia algo que a psicologia moderna confirma: a provocação só funciona se encontra reação. Sem reação, o estímulo morre. Quando você reage no calor do momento, você valida o ataque, você entra no jogo do outro, você rebaixa sua postura ao nível da provocação. Na prática, você comunica: você tem acesso ao meu sistema nervoso. E isso é poder entregue de graça. Marco Aurélio jamais permitiria isso. Ele faria 3 pausas internas, mesmo que externas durassem segundos. 1. Ele separaria o fato da interpretação. Isso é uma provocação, ou apenas minha leitura dela. 2. Ele lembraria o princípio do controle. Isso depende de mim? Não. Minha resposta depende? Sim. 3. Ele escolheria a postura, não a emoção. A emoção vem. A resposta é escolhida. Silêncio não é submissão, é filtro. Quem provoca busca reação. Quem grita busca plateia. Quem desrespeita busca controle. O silêncio quebra os 3. Ele não discute, ele não explica, ele não se defende, ele observa. E enquanto o outro se expõe, você preserva sua posição. Estudos mostram que pessoas que não reagem impulsivamente são percebidas como mais dominantes. Pausas criam autoridade. Controle emocional aumenta credibilidade, ou seja, o silêncio muda como você é percebido. Marco Aurélio sabia disso intuitivamente. Isso é crucial. Marco Aurélio não era mudo, ele era seletivo. Ele só respondia quando havia correção necessária, havia dever moral, havia impacto real. Nunca para. Aliviar ego, vencer discussão, provar valor. Se não há propósito maior, não há resposta. Na próxima provocação, respire, observe o impulso. Não reaja imediatamente. Pergunte a si mesmo: responder isso fortalece meu caráter ou apenas alimenta o caos? Se não fortalece, silêncio. Isso não é fuga, é comando. Ansiedade nasce da tentativa de controlar o futuro. Marco Aurélio dizia: nunca deixe o futuro te perturbar. Você o encontrará com as mesmas armas da razão. O que ele faria? Reduziria o problema ao momento presente.
Agiria apenas sobre o que está sob controle. Eliminaria cenários imaginários. Prática estoica. Qual é a próxima ação correta agora? O cérebro busca validação externa para restaurar o ego. Marco Aurélio lembraria: se foi injusto, o erro pertence ao outro. Se te abalou, observe sua própria mente. O que ele faria? Não buscaria aprovação. Não se explicaria excessivamente. Não negociaria sua dignidade. A justiça externa é incerta, a interna é absoluta. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de aguentar em silêncio, ser o pilar de todos, não poder falhar, não poder cair. Você não está fraco. Você está exaurido. A mente humana não quebra por esforço, ela quebra por esforço sem sentido. A psicologia chama isso de fadiga por resistência prolongada. Ela surge quando você segura mais do que deveria, você não se permite parar, você confunde força com rigidez. O cérebro entra em estado de alerta constante, o sistema nervoso não desliga e, aos poucos, a energia vital vai embora. O perigo, você continua funcionando, mas sem vida. Muita gente acredita que estoicismo é engolir tudo, nunca sentir, nunca cansar, nunca reclamar. Isso é violência emocional disfarçada de virtude. Marco Aurélio jamais defenderia isso. Ele escrevia para si mesmo: não seja duro consigo mesmo, faça o que é humano. Isso não é fraqueza, é autogoverno. Ele não se chamaria de fraco. Ele não se humilharia internamente. Ele não romantizaria a dor. Ele faria 3 coisas fundamentais. 1. Reconheceria o limite. Estou cansado. E isso é um fato, não um fracasso. Negar o limite só adia a queda. 2. Descansaria sem culpa. Descanso não é abandono do dever, é manutenção da clareza. Marco Aurélio sabia: uma mente exausta toma decisões ruins. 3. Retornaria ao dever com presença. Não por pressão, não por medo, mas por lucidez. Estudos mostram: descanso consciente restaura foco. Pausas aumentam resiliência emocional. Autocompaixão reduz burnout e impulsividade. Ou seja, descansar é estratégia, não fuga. Força contínua sem pausa vira amargura, cinismo, frieza emocional, perda de propósito. Você não se torna mais forte, você se torna duro. E dureza quebra, flexibilidade sobrevive. Marco Aurélio entendia isso profundamente. O verdadeiro estoico pergunta: isso ainda faz sentido? Isso ainda está sob meu controle? Isso ainda honra minha natureza humana? Se a resposta for não, parar também é sabedoria. Se hoje você sente cansaço sem nome, irritação constante, vontade de sumir por um tempo, não é covardia. É o corpo pedindo reorganização interna. Faça como Marco Aurélio faria. Recue sem drama, cuide da mente, volte quando estiver inteiro. Força sem pausa vira prisão. Lucidez sabe quando parar. Estoicismo não é endurecer o coração, é preservar a clareza. Não é resistir sempre, é saber quando resistir e quando respirar. Quando você precisa tomar uma decisão difícil, existem decisões que não doem porque são erradas, doem porque exigem maturidade. Encerrar uma relação, dizer não, mudar de caminho, se afastar de alguém que você gosta, mas que te adoece. O problema não é a decisão, é o barulho emocional ao redor dela. Quando você está emocionalmente envolvido, o cérebro entra em conflito. O sistema emocional quer aliviar a dor agora, o sistema racional quer proteger o futuro. Esse conflito gera paralisia decisória. Você pensa demais, adia, racionaliza. Espera um sinal externo, mas sinais raramente vêm quando a decisão é interna. A maioria das pessoas decide assim: qual escolha dói menos agora? Isso explica por quê. Permanecem onde não crescem.
aceitam menos do que merecem, evitam rupturas necessárias. Marco Aurélio faria o oposto. Ele não perguntaria: o que me alivia? Ele perguntaria: o que me fortalece? Antes de qualquer decisão difícil, ele passaria tudo por 3 filtros silenciosos. 1. Isso é virtuoso? Virtude para os estoicos não é moralismo, é coerência interna. Pergunta real: essa decisão me aproxima da versão mais íntegra de mim? Se a decisão exige mentira, auto-engano ou covardia, ela não é virtuosa. 2. Isso depende de mim? Aqui está um dos maiores libertadores mentais do estoicismo. Marco Aurélio sabia: sofremos tentando controlar o que não nos pertence. Ele perguntaria: essa decisão está sob meu controle? Ou estou tentando agradar, convencer ou salvar alguém? Se não depende de você, não pode ser o centro da sua decisão. 3. Isso fortalece ou enfraquece meu caráter? Essa é a pergunta mais dura e a mais honesta, não é? Isso vai me fazer feliz? É. Isso vai me tornar mais forte internamente? Às vezes, o certo dói, o necessário afasta, o justo pesa, mas o caráter cresce. Muita gente espera sentir clareza para agir, mas a verdade é a inversa. A clareza vem depois da ação alinhada. Quando você decide com base em valores e não em medo, o sistema nervoso se organiza, a ansiedade diminui, a mente silencia, o corpo entende. Decisões dramáticas parecem profundas, mas geralmente são confusas. Marco Aurélio não dramatizaria. Ele não explicaria demais, ele não faria discursos internos. Ele simplesmente aceitaria o peso, assumiria a responsabilidade, seguiria em frente sem espetáculo, sem autopunição, sem vitimismo. Quando estiver diante de uma decisão difícil, faça isso, silencie tudo, retire as opiniões, ignore o medo do julgamento e pergunte: isso é virtuoso? Isso depende de mim? Isso fortalece meu caráter? Se sim, haja, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sozinho. A decisão certa raramente é confortável, mas quase sempre é silenciosa. Marco Aurélio não buscava decisões fáceis, buscava decisões retas, e quando a mente está reta, o caminho se revela. A partir de hoje, antes de reagir, antes de responder, antes de se explicar, faça uma pausa e pergunte: o que Marco Aurélio faria aqui? Não para ser perfeito, mas para ser intencional. O estoicismo não te tira emoções, ele te devolve o controle. Marco Aurélio não era invencível, ele era disciplinado, e disciplina mental é a verdadeira vantagem no mundo moderno. Se você começar a pensar assim, agir assim, viver assim, você não muda o mundo, você muda sua posição dentro dele. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.